Isso aí, pessoal. Então, vamos lá. Como sempre, nós estamos focados na preparação aí para o Enem. Na parte de língua portuguesa, eu já expliquei para vocês. Das 40 questões de língua portuguesa, em média, 22 questões são de interpretação de texto. Então, essa aula agora de distorções de leitura e a próxima aula que nós vamos trabalhar leitura de textos verbais, textos não verbais, trabalhar inferências, pressupostos, é muito importante. Tá joia? Então, a primeira coisa que eu quero que vocês grifem aí é o tema da nossa aula. Qual é o tema da nossa aula? Distorções de leitura. Então, nessa aula, nós vamos aprender aqui as técnicas usadas pela banca que faz a prova do Enem. Então, estatisticamente, o ângulo, essa aula aqui é uma aula específica do nosso material, ela analisa estatisticamente como a prova vem sendo realizada, né? Não só a prova do Enem, mas a FUVEST, todos os vestibulares particulares importantes no país. Então, essa aula nossa aqui, ó, tema, distorções de leitura. Perfeito. Aí vamos para baixo aí trabalhar, então, quais seriam essas distorções de leitura que normalmente nós, quando lemos uma questão de interpretação de texto, é uma coisa que eu tento ter muito cuidado com vocês, né? Quando nós lemos uma interpretação de texto, uma questão que demanda interpretação de texto, nós temos a ideia de que basta ler. A gente vai ler a questão e pronto. Não, de jeito nenhum. Existem técnicas e procedimentos de leitura. Passando aí para a página 67, nós vamos ver quais são as técnicas, quais são os procedimentos de leitura que realmente facilitam a nossa capacidade de, ao ler a questão, conseguir identificar o que essa questão está cobrando da gente. Tá joia? Então, as técnicas estão aí no material de vocês. Nós vamos grifando uma por uma. Primeiro, nós vamos grifar a técnica, depois nós vamos detalhar. Então, número 1, destaque aí comigo na número 1, questões de interpretação de texto e sociedade. Então, isso aí é muito importante que vocês destaquem aí para mim, ó, questões de interpretação de texto e sociedade. Nesse primeiro tópico, gente, o que eu quero que vocês observem comigo aí, ó? Razões de exames de língua portuguesa. Primeira coisa, razões de exames de língua portuguesa. Linha de baixo, questões de interpretação de texto. Então, nós pensamos assim, gente, qual a razão da gente, num vestibular, ter interpretação de texto? Poxa, eu vou ser engenheiro, eu vou ser médico, eu vou ser isso, eu vou ser aquilo. A razão é muito simples. As questões de interpretação de texto, elas fazem com que, independente da profissão que você exerça, você saiba que você é um ser humano que está inserido em uma sociedade. E você, como ser humano inserido em uma sociedade, você tem responsabilidade política, social, ambiental, econômica. Essa é a mentalidade do profissional do século XXI. Linha de baixo, vamos grifar aí, ó. Apreender esses sentidos sem alterá-los é fundamental para o convívio social em última instância. Tá joia? Então, quando vocês passam pelo vestibular, tem que aprender a interpretar texto para depois, quando vocês passarem pela faculdade, seja a área que vocês escolherem, né? Ser dentista, médico, enfermeiro, fisioterapeuta, engenheiro, advogado, astrônomo, físico, quântico, não interessa o que vocês vão ser. Vocês vão ser cidadãos e, como cidadão, você vai interpretar a realidade e saber que existe uma responsabilidade ambiental, social, até uma responsabilidade cultural. As coisas que culturalmente acontecem. Então, nós temos uma cultura de destruição da natureza, por quê? Não tem responsabilidade ambiental. Nós temos uma cultura machista, de opressão da mulher, de violência contra a mulher, de todos esses aspectos negativos, por quê? Nós não temos responsabilidade social. Você acha que se está bem para você, está bem para todo mundo. Beleza? Número 2. Vamos grifar o número 2, hein? Questões de múltipla escolha, as distorções. Então, nas questões de múltipla escolha, nós temos essas palavrinhas-chave aí, né, que agora nós vamos começar a usar. Então, ó, questões de múltipla escolha, distorções. Bom, linha de baixo, grifem comigo aí na linha de baixo, questões de múltipla escolha, Enem e vestibulares.
As alternativas incorretas, gente, elas são baseadas em alguns desvios de interpretação. Então, grifa bem comigo, ó. Desvios de interpretação. Como que se chama tecnicamente esses desvios de interpretação? Distratores. Destaca com a cor diferente para mim a palavra-chave distratores. Então, nós temos aí os chamados distratores, ok? Os distratores, eu quero que vocês observem bem aí, para que servem os distratores? O próprio termo técnico em si ajuda muito. Os distratores, na verdade, eles servem para confundir aquela pessoa que leu o texto, mas não apreendeu detalhadamente o sentido do texto. Então, grifa aí comigo a explicação. Vamos grifar? Aquilo que permite fazer um distrato, uma anulação, uma rescisão. Grifou aí? Então, quando você lê o texto e não apreende profundamente o significado, você cai num desses aspectos. Número 3, pessoal, vamos grifar aí número 3. Principais desvios de interpretação. Principais desvios de interpretação. Aqui é muito importante a gente destacar o seguinte, ó, na primeira linha. Destaquem comigo na primeira linha. Diferentes graus de complexidade dos distratores. Então, na primeira linha, eu estou grifando isso com vocês, ó. Diferentes graus de complexidade dos distratores. Por que isso, pessoal? No Enem, 45 questões na parte de linguagem e suas tecnologias. A banca examinadora do Enem deixa claro que existem questões fáceis, médias e difíceis. Então, existe ali o que a gente está sendo orientado aqui na nossa apostila, o que nós chamamos de quê? Diferentes graus de complexidade dos distratores. Agora, na linha de baixo, vamos grifar ali, ó, desvios de interpretação. Então, nós já sabemos que os distratores são também chamados de quê, gente? Vamos grifar? Desvios de interpretação. Nesse caso, nós podemos ver que esses desvios de interpretação, eles podem ser fáceis. A gente lê o texto e já identifica, já depreende. Eles podem ser difíceis, porque eles têm manipulações sutis, né? Mais reflexivas do texto. Por isso que eu quero que vocês, logo na linha, 1, 2 linhas abaixo aí no nosso material, vocês vão grifar comigo, ó. Principais desvios de interpretação. Então, agora aqui a gente vai estudar isso, ó. Principais desvios de interpretação. Então, quando você sentar lá no Enem ou no vestibular para fazer uma questão de interpretação de texto, o seu foco procedimental na resolução da questão vai ser isso. Principais desvios de interpretação. Vamos ver então quais são? Número 1, ilusão de facilidade. Esse aqui, gente, é uma verdadeira casca de banana, né? Vamos grifar aí? Ilusão de facilidade. O que nós temos aqui na ilusão de facilidade? Vamos grifar a explicação? O leitor presume que sua impressão superficial deu um destaque para mim nisso, ó. Impressão superficial, essa é a grande pegadinha aqui da ilusão de facilidade. A sua impressão superficial a respeito do conteúdo do texto seja suficiente para angariar todo o seu conteúdo, tá joia? Então, se fosse para fazer uma relação direta aqui, o que eu queria que vocês relacionassem? A ilusão de facilidade está diretamente ligada à chamada impressão superficial. É a impressão superficial do conteúdo do texto. É aquele aluno que lê a questão, lê o texto, motivador da questão, e acha que está fácil demais. Cuidado. Casca de banana. É um campo fértil para a gente, infelizmente, cair na pegadinha. Número 2. Grifa comigo aí a número 2. Leitura por ressonância. Vamos grifar a explicação? O que é a leitura por ressonância? O desvio acontece porque o leitor dá atenção apenas àquilo que, presta atenção aí, hein, do texto, corresponde ao que está em seu mapa mental, em seu repertório, o que lhe dá a impressão de compartilhamento. Então, o que eu quero dizer com isso aqui de maneira bem simples?
Aqui nós temos que ficar de olho o seguinte, na chamada leitura por ressonância, o leitor, o aluno que está lá fazendo o Enem, o vestibular, ele lê o texto uma única vez e já começa a preencher com as suas próprias intenções, ideias, pensamentos, percepções, aquelas lacunas do texto que, na verdade, ele teria que fazer relações. Ok? Número 3. Grifa aí para mim, número 3. Vamos grifar? Dedução não implicada. Isso aqui também é importantíssimo. Grifa aí. Dedução não implicada. Vamos grifar a explicação aí da dedução não implicada. O leitor tira conclusões que são compatíveis com a progressão de sentido do texto, embora inferências que não sustentam. Então, na dedução não implicada é o seguinte, você lê o texto, deduz informações do texto que, na verdade, não estão contidas no texto. O que, na verdade, você está fazendo é, ao invés do texto projetar o sentido em você, você projeta o sentido no texto. E isso leva aos distratores, ao desvio da leitura. Ok? Número 4. Vamos trabalhar aí o número 4. Concluir o geral do particular. Então, esse aqui também é um procedimento, né, que eles fazem muito na construção das questões de múltipla escolha, que é pegar o sentido geral e relacionar com o sentido particular em determinadas partes do texto. Vamos grifar a explicação? Fazer generalizações indevidas que comprometem a veracidade daquilo que é específico. Então, aqui, quando nós falamos em concluir o geral do particular, nós temos duas palavras-chave: generalização, especificação. Sempre que você lê uma questão de interpretação de texto e você vê que aquela questão está generalizando mais do que o texto diz, errado. Ela está especificando muito além do que o texto diz, errado. Próximo que nós vamos trabalhar aí, número 5. Número 5, nós vamos trabalhar ali o quê? Presta atenção comigo ali, ó. Número 5. Restringir demasiadamente. Então, grifa comigo ali, ó. Restringir demasiadamente. Essa aqui, o foco, gente, é a especificação. Restringir é especificar. Tá certo? Então, ó, restringir demasiadamente. Vamos grifar a explicação? Nem sempre a particularização rende sentidos coerentes, porque os casos específicos podem ter lógica interna que não valem para explicar noções mais abrangentes, ok? Então, restringir demasiadamente é isso. Eu tenho um foco dentro do texto, que está marcado ali no texto, mas eu acabo especificando tanto que eu acabo tirando o foco necessário do texto, ok? Próximo que nós vamos grifar aí, vamos destacar? Estabelecer relação diferente da original. Essa aqui também é muito importante para a interpretação de texto no Enem. Gente, grifa comigo. Estabelecer relação diferente da original. Quando se apresentam como de uma causa, uma relação que era oposição, ou quando o leitor enxerga como temporal uma noção que, na verdade, era hipotética. Então, aqui, o que nós estamos fazendo? O texto tem uma relação, causa-consequência. E, ao ler, eu interpreto de maneira equivocada aquela relação. Tá joia? Vamos para a próxima nossa aí. Então, ó, não perca a ordem não, hein? Vamos para a próxima aí, a sexta. Sexta estratégia que, normalmente, as bancas usam como pegadinha, como desvio, como distrator. A sexta, gente, que nós temos aqui é desprezar o contexto de uma palavra ou expressão. Destaca para mim. Desprezar o contexto de uma palavra ou expressão. Vamos grifar a explicação, que é muito importante essa explicação aí. Há termos cujo sentido é gerado apenas num dado contexto. Fora dele, mantém outro sentido mais corrente. Então, toma cuidado. Aqui, na verdade, é a regra do contexto. Palavras, expressões, elas têm um significado muito próprio, né? Dentro do contexto. É o que nós chamamos de sentido conotativo. Vocês vão grifar aí, e então fica de olho. Última, gente. Última técnica que nós vamos enfrentar aqui hoje. Sobrepor partes que não se relacionam. Então, grifa ali para mim.
sobrepor partes que não se relacionam. Qual a explicação que nós temos? Vamos grifar a explicação? Uma das estratégias mais comuns para a distorção é o embaralhamento de informações, todas verdadeiras, mas dispostas de modo a produzir inverdade. Ok? Então vamos revisar aqui para ver se a gente entendeu. O que a gente está estudando ali? É as distorções de leitura. O que são distorções de leitura? Nas questões de múltipla escolha, são criados os chamados distratores. O que são os distratores? São elementos que são usados dentro da questão para poder distrair o leitor, para fazer com que o leitor erre. Quais são os principais desvios de interpretação que nós temos no Enem e nos vestibulares? Número 1, ilusão de facilidade. O aluno que está resolvendo a questão, ele lê e tem uma impressão superficial do texto e já marca a questão, então, naturalmente, certamente vai errar. Leitura por ressonância, a número 2, que é quando o aluno lê o texto, mas ele projeta no texto aquilo que o texto não diz. Número 3 é a dedução não implicada, que é quando o aluno deduz do texto e tira do texto informação que não está no texto. Número 4, concluir o geral para o particular. As duas palavras-chave são generalização. Faz uma generalização maior que o texto diz. Errou. Especificação. Restringe demais o texto. Errou. A número 4 aí é a restringir demasiadamente. A especificação ou particularização além do contexto. A número 5, estabelecer relação diferente do original. É a regra do contexto. Tem que tomar cuidado. A relação causa-consequência. Número 6, desprezar o contexto de uma palavra ou expressão. E, por último, número 7, sobrepor partes que não se relacionam. Tá joia? Então, todos esses distratores de leitura, eles são fundamentais. Ok, pessoal? Então, tá joia.